Muito Demorou, bem. mas deu certo. Aê! Ai, muito bem. Paulo, pode falar agora, tá? Queria só primeiro a palavra aqui, antes de fazer a apresentação do nosso palestrante, das pessoas que vão participar. Olha, outro diretor, doutor Cláudio Vieira. Nossa, vocês vão iluminar muito assim meu dia. Quer dizer, vai escurecer, eu vou estar iluminada aqui, de tanta alegria. Dois diretores, fica com a palavra aí os dois diretores, por favor, muito obrigado por esse espaço que vocês permitem para nós. Bom, Cláudio, se me permite, Valéria, se o Cláudio puder dar uma palavrinha. Bom, doutor Paulo, acho que eu não sei se o meu microfone está funcionando. Tá, seu tá. Ah, tá. Tá dando para ouvir bem. Na realidade, eu passei apenas para dar um feliz. abraço em vocês, meus amigos, doutora Valéria Reane, gostando. A doutora Aline Andretta, minha paixão de sempre, né, Aline? O doutor Carlos Casanova, que eu vi por aqui também. Oreste, né, a Bárbara disse, todas as pessoas aqui da comissão, que são pessoas que eu admiro muito. O doutor Lucas Borges, aqui da ANPD também. Né? E vocês são pessoas queridas, eu não poderia deixar de passar nessa reunião, ouvi-los. Eu estou no escritório ainda e estarei em trânsito, mas vou ouvindo pelo celular vocês, tá? Prestando atenção. Então, eu quero parabenizar vocês aí por essa palestra, por tudo que vocês têm feito nesse ano. Agradecer aqui o doutor Paulo Braga, que é um diretor junto comigo, e também sempre ativo aqui junto às comissões. Sem vocês é impossível realizar as coisas. E vocês têm mantido essa comissão muito ativa. É um prazer muito grande estar na direção da OAB com vocês aqui nessa atuação. Doutora Valéria, parabéns realmente. Obrigada, e eu vou aprendendo um pouco mais sobre a LGPD, que sempre vocês nos trazem esse tema. Gabriela Marangoni também, tudo bem? Faz tempo que não a vejo. Tá bom? Olá, tudo bem? Faz tempo mesmo. Um abraço para todos vocês. Obrigado, quero agradecer aqui as funcionárias e bom trabalho para vocês. Doutor Cláudio, muito obrigado. Eu fico muito feliz com a presença de colegas, com os espectadores, sobretudo com a diretoria, com as meninas que são da UAB, o Paulo, que inclusive está lá em São Paulo, também diz que está chovendo. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Braga, você não estava com a sua câmera para nos brindar, então, por favor, suas palavras. Agora sim, né? Acho que agora deu certo, né? Agora deu certo. Bom, então eu reitero aqui, né, Valéria, você e a toda a comissão, os cumprimentos nossos aqui da diretoria e parabéns mais uma vez pelo trabalho. Aproveito já para fazer um agradecimento ao doutor Lucas Borges, que irá nos abrilhantar hoje aí com a sua experiência, com o seu conhecimento, a um tema que é muito caro, né, a todos nós, algo que é muito complexo, né, e que agora teremos que, de uma maneira ou de outra, ter um conhecimento, ainda que singelo, Oreste, porque a LGPD agora é uma realidade, está aí, e, enfim, estamos convivendo com isso 24 horas. Então, eu particularmente também, mesmo que quero ficar aqui para poder aprender e ter aí algum conhecimento mínimo, Valéria. Então, Lucas, muito obrigado, viu? Sinta-se em casa, faça esse agradecimento aqui em nome da diretoria, é uma honra recebê-lo. Obrigado, Paulo, pelas suas palavras. Bem, já desde já, hoje o nosso palestrante é o doutor... Um momentinho, deixa eu pegar aqui. É o doutor Lucas Borges de Carvalho, ele é assessor do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que essa semana passou, por lei, já a autarquia mista, né? Doutor em Direito pela Universidade de Brasília e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina.
servidor efetivo da Advocacia Geral da União, procurador federal desde 2007, tendo atuado em diversos órgãos públicos, tais como o Ministério das Comunicações, Anatel e Ministério da Cultura. Já teve bastante participação, inclusive, nos guias que nós tivemos, os primeiros guias, desde daquele que já veio elucidar as questões relacionadas que os colaboradores não eram controladores, não eram, enfim, tirou bastante dúvida, e agora também temos um novo guia sobre agentes de tratamento, 2.0, e aí, com nossas dúvidas, que vem surgindo para a gente fazer aditamento de contrato, nós pensamos na possibilidade, então, de trazê-lo aqui. Nós sabemos da sua agenda, que não é fácil, e por essa razão a gente agradece muito, doutor Lucas, pela sua presença. Para o painel ter uma certa dinâmica, a gente tem o hábito de trazer... Gente, eu estou ocupada! Que encheção de saco! Renata, a pessoa não consegue trabalhar aqui! Renata, olha o seu áudio, que assim você pode trabalhar em paz. Bem, acontece, são bugs da tecnologia, né? Bem, para que o painel fique mais dinâmico, nós sempre temos o hábito de trazer membros da comissão para estar conosco também, trabalhando aqui, debatendo conosco, além das pessoas. Isso é uma praxe aqui da nossa gestão da comissão, além da gente fazer também muitas ligações, muitas alianças com outras comissões. Então, além do nosso palestrante, eu vou estar aqui para fazer a moderação geral, para dar o rumo dos nossos colegas, fazer alguns comentários. Teremos o doutor Orestes Baquete Júnior, que é o nosso vice-presidente da comissão, como mediador, e a doutora Aline Andrieta, que é também, né, a primeira secretária da comissão, que também vai estar como mediadora. E teremos aqui, como membros, são também membros da comissão, a doutora Gabriela Marangoni, que vai fazer comentários relacionados ao chat, da qual nós já pedimos desde já que vocês tenham perguntas, para que a palestra flua, deixem as perguntas escritas no chat, que nós teremos a doutora Gabriela Marangoni e o doutor Marcelo Menezes para nos ajudar com o chat. Já o doutor Marcelo Menezes, diferentemente de todos nós que somos advogados, ele não tem essa formação, ele vai trazer aqui uma formação de gerente de projetos da área, tem bastante conhecimento da área de TI, da área da ciência da computação e, sobretudo, de projetos. Você parece que, Marcelo, me perdoe, você fez engenharia, não é isso ou não? Fiz processamento de dados e atuo com cibersegurança também, projeto na área de cibersegurança. Ele resistiu um pouquinho para vir, porque eu não vou. Falei, não, mas a gente tem que trazer sempre alguém diferenciado. Então, estão todos apresentados aqui. Eu vou abrir a palavra agora. Doutor Lucas, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu sei da dificuldade e eu sou de coração muito grata, porque eu falei para ele, olha, nós estamos com algumas dificuldades de compreensão na hora de fazer o aditivo de contrato, quando tem nosso cliente contrata alguma empresa como a Sodexo, por exemplo, a Sodexo já vem se intitulando como controlador, e aí fica aquela confusão, afinal, de quem é a responsabilidade ou não. Como eu troquei ideia com o Marcelo, troquei ideia com diversos outros colegas, e a dúvida paira. Eu falei, vamos tentar conversar, então, com quem vai nos elucidar. Não, talvez não hoje, só hoje, mas em outras ocasiões. Então, com a palavra, doutor Lucas Borges, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria, inicialmente, agradecer o convite. É sempre um prazer, né, poder participar desses eventos, não só para a gente trazer um pouco aqui da minha experiência, né, e do que a INPD tem feito, mas também porque a gente aprende muito, né, com as dúvidas, né, né, então, não necessariamente eu vou ter todas as respostas aqui, mas os questionamentos de quem está aí trabalhando na ponta, né, são sempre também muito importantes para a gente, e todos os nossos guias, nossas orientações, eles partem das dúvidas reais, né? A gente tenta sempre colher, escutar sempre a sociedade e trazer, então, uma resposta e trazer algum tipo de orientação que sirva para todos, né? Então, eu agradeço o convite aqui, principalmente da Valéria, aqui, o Orestes e todos os membros da comissão da OAB de Campinas.
até morei em São Paulo, né, no interior de São Paulo, em Marília, por 2 anos, logo quando eu ingressei na AGU, e meu OAB era de São Paulo. Até fiquei aqui em Brasília por vários anos utilizando a OAB de São Paulo, e até que um dia minha OAB originalmente é da Bahia, né? Eu me graduei na Bahia, na Universidade Federal da Bahia, mas quando eu me mudei para São Paulo, eu transferi para São Paulo, no caso a seção de Marília, e posteriormente, então, já aqui em Brasília, falei, acho que vou ficar em Brasília mesmo, então eu vou transferir mais uma vez, e agora a minha OAB fica aqui. Então, eu também tenho esse vínculo, né, com o estado de São Paulo. Meu filho nasceu, né, em Marília também, minha esposa é de São Paulo. Atualmente, meu sogro mora em São José dos Campos, né, então estou sempre por aí, vamos dizer assim, né, não exatamente em Campinas, mas aí por perto, né, vamos dizer assim. Então, eu acho muito bom, né, que a OAB, acho que tem um papel importante, essas comissões que a gente tem visto em outros lugares, né, tem um papel importante ali de congregar as pessoas que estão, os advogados, né, as advogadas que estão lidando com esse tema, né, de um modo que a gente possa trocar experiências, trocar ideias, porque é uma legislação nova que envolve vários setores, né, eu sempre brinco dizendo que se aplica da padaria da esquina até o Google, né, Facebook, empresas grandes e outras tantas empresas, vários setores diferentes, né, farmácia, educação, agronegócio, né, tudo envolve dados pessoais os operadores do direito têm esse desafio ali de tentar traduzir, vamos dizer assim, aquela linguagem de uma lei geral e ajustar aquilo para, né, cada contexto específico, né? Então, eu acho que eu parabenizo também aí pela iniciativa da comissão, né, de realizar esses eventos mesmo e tentar juntar ali as pessoas que estão trabalhando com isso e trocar experiências, e é assim que a gente avança, né? Avança na construção, na interpretação e no entendimento da lei. Uma lei tão importante porque lida com os dados do cidadão, né? Os dados titulares, né? Que estamos falando aqui de proteção de direitos, de algo que é tão fundamental numa sociedade como a nossa, que é cada vez mais digitalizada, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Acho que vai dar certo, que a gente já ensaiou aqui, né, o compartilhamento antes. Então, acho que vai ser aqui. Agora eu preciso... Aí, espero que vocês estejam vendo. Está perfeito. Está perfeito, né? Então, deixa eu só voltar aqui um pouco. Então, qual que é o tema, né? LGPD, os agentes de tratamento, conceitos e controvérsia. A ideia eu pensei assim, né? Uma apresentação inicial, seguindo um pouco ali o que está no guia da NPD, né? E aí depois a gente abre, né, para as perguntas, né? Eu trazer aqui os conceitos básicos aqui sobre agente de tratamento, né? Imagino que quase todos já conheçam, mas a gente dá uma repisada aqui, né? Retoma esses conceitos, e aí para a gente contextualizar e poder entrar depois nas dúvidas, né, e tentar trazer as discussões. Só para falar um pouco da NPD, acho que todo mundo conhece, mas a NPD foi instalada em novembro de 2020, então estamos aí completando agora, na próxima semana, né, 2 anos. Eu trabalho aqui especificamente com uma das diretoras, né, que é a Miriam Wiener, e atualmente, essa semana mesmo, ontem ou hoje, né, agora saiu a lei, né, foi promulgada a lei que transformou a NPD em autarquia. A gente também agora está numa sede nova aqui em Brasília, né? A gente estava num local provisório na Esplanada dos Ministérios, mas recentemente a gente mudou para um prédio novo. E, então a gente tem esse desafio, né, de estruturar o órgão, partir ainda um órgão que surgiu do nada praticamente, né? Não tinha nenhum outro órgão que já lidasse com isso, que a gente pudesse aproveitar, né? Então é um órgão que surge do zero, então ele requisita servidores de vários órgãos e vai assim construindo, né, essa tarefa de regulamentar a proteção de dados no país, né? Hoje já estamos aí já contando com alguns terceirizados, a gente está na área da administrativa, né? Então nós estamos aí com mais ou menos 100 servidores no total, né? O que é um grande feito, né? Se a gente pensar que 2 anos atrás eram 5, né? Quando os 5 diretores foram nomeados, eles foram colocados ali numa sala na Presidência da República e eles eram a NPD, né? Então ali, a partir dali, chegamos aqui onde a gente chegou, né? Então, a NPD tem essa função de regulamentar LGPD, expedir orientações. Esse tem sido um dos focos principais, né, dessa fase inicial, que é estabelecer, por reconhecer mesmo que é uma lei complexa, como eu falei, que é transversal, né? Então,
a gente tem tido esse cuidado sempre de poder escutar, de participar dos eventos, né, realizar as consultas públicas, tomadas de subsídios, né, vocês devem estar acompanhando, e sempre receber essas contribuições, né, como parte desse processo mesmo de sedimentar o entendimento sobre a legislação, né, que envolve a aplicação da LGPD, ela envolve, de algum modo, uma mudança de cultura, né, mudança de cultura das organizações públicas, das organizações privadas, e essa atividade de fiscalizar e aplicar sanções também ela está ainda sendo constituída, né, ela já começou, claro, mas a gente deve sair em breve o regulamento de metodologia da multa, né, que a gente chama aqui de dosimetria, né, e aí vai fechar esse arco aí dessa parte fiscalizatória, e aí os processos sancionadores com a aplicação de sanções, eles devem também começar em breve. Né? Então, a NPD tem autonomia técnica e decisória, né, similar à agência reguladora, agora fortalecida e sacramentada com essa nova lei que foi publicada essa semana. Né? Eu já falei aqui também da transparência, né, e participação da sociedade nos processos de decisão. Essa tem sido uma tônica, né, uma marca da NPD, até porque a LGPD assim exige, e mesmo em casos quando não exige, a gente tem sempre privilegiado os processos de consulta à sociedade, né, seja por meio de consulta pública, tomada de subsídio e audiências públicas. Bom, eu não vou entrar aqui nos conceitos básicos todos, né, porque dado pessoal, dado sensível, tratamento, né, acho que esses conceitos já são bem conhecidos, mas focando aqui, então, no controlador e operador, né, então a legislação traz esse conceito de agente de tratamento, que são ali os sujeitos que vão lidar com os dados pessoais, né? São aqueles que vão propriamente lidar com dados pessoais e, por isso, tem uma responsabilidade, né, perante a NPD, perante a sociedade também, de algum modo, porque tem ali tem uma transparência também em relação ao titular, né, em relação a outros órgãos, né, e podem vir a ser também responsabilizados de acordo com a função que ocupem, de acordo com o papel que exerçam no tratamento de dados pessoais. Né? Então, a lei, seguindo aí a legislação internacional, né, no caso da Europa, ela segue um conceito muito similar, que é o de controlador e operador. Né? O controlador é aquele que, como o nome disse, né, que é aquele que a quem competem as decisões referentes ao tratamento. Então, é o principal responsável, né, aquele que estabelece o porquê, né, e a finalidade daquele tratamento. Né? O que ele pode fazer de forma direta, o tratamento ser realizado pelo próprio controlador, ou ele pode contratar um terceiro, né? Geralmente uma outra pessoa jurídica, ele pode contratar uma outra empresa, por exemplo, né, para realizar o tratamento em seu nome. Né? Então, o operador é aquele que realiza o tratamento, né? O nome já diz, né? Ele opera, né? Ele seria aqui, numa linguagem mais jurídica, seria com todas as aspas aqui, porque não é uma comparação perfeita, mas ele, de algum modo, representa, né, o controlador na realização daquele tratamento. Né? Não exatamente representa, né? Mas é só para uma metáfora, uma comparação, para dar a entender, porque ele realiza em nome, né, o tratamento em nome do controlador. Né? Então, a ideia aqui é a gente tentar esmiuçar um pouco esses conceitos, entender por que eles existem e ver todos esses meandros aqui, né, da aplicação desses conceitos. Né? Então, como eu falei aqui, eu vou seguir o que está no guia, porque é a orientação oficial da NPD sobre o tema. Né? Então, de uma forma bem geral, depois eu vou pegando cada um desses. Né? O controlador, ele, então, está a seu cargo, né, as principais decisões referentes ao tratamento, né, a própria finalidade do tratamento. Né? Então, se uma empresa contrata outra para, né, por exemplo, para realizar uma propaganda, né, uma operação de marketing, né, é ela que está, a empresa A que contrata a empresa B, é a empresa A que está ali dizendo para que finalidade serão utilizados aqueles dados pessoais. Né? Sei lá, mandar um e-mail, por exemplo, para aquelas pessoas com a propaganda, fazer algum tipo de marketing direcionado para essas pessoas. Né? Então, o tratamento é feito por aquela empresa B, né? No caso, poderia ser uma agência de propaganda, ela é feita para a finalidade determinada pelo controlador. Em regra, será uma pessoa jurídica, né? Isso é uma coisa que gerou muita confusão, né? Porque o conceito se refere à pessoa física, e aí, principalmente no caso de órgãos públicos, havia aquela indicação ali de... né, que é o que a gente chama aqui no setor público, o modo de querer indicar o CPF da pessoa. Quem é o responsável? Né? Então, os órgãos públicos tentaram
associaram aqui, muitas vezes, o conceito de controlador e operador com o conceito de fiscal de contrato, né? Então, assim, você tem no setor público, tem sempre aquele fiscal do contrato administrativo, né, que é o CPF responsável, vamos dizer assim, por aquela licitação, por aquele contrato administrativo, e aí houve, de algum modo, uma assimilação entre um conceito e outro. Então, muitas vezes, foi indicado uma pessoa física como controlador e outra pessoa como uma pessoa natural, né, como controlador e, principalmente, como operador, né? E não é o caso, né? Não é o caso. Isso que está muito claro, né, no guia da NPD, porque as pessoas naturais que atuam como profissionais subordinados, ou seja, os funcionários, né, de uma empresa, o servidor de um órgão público, ele não é nem controlador, ele nem é também operador, certo? Então, em regra, controlador e operador são pessoas jurídicas, em regra, tá? Tem situações em que é possível, a gente vai ver isso depois, mas eu pontuo isso aqui, que controlador e operador, em regra, são pessoas jurídicas. Então, por isso, não são controladores as pessoas naturais que atuam como profissionais subordinados a uma pessoa jurídica ou como membro de seus órgãos, né? Então, o servidor público ali, que é um diretor de uma agência reguladora, ele não é controlador dos dados pessoais. O controlador é a própria agência reguladora, assim como um membro, né, de uma empresa, um funcionário de uma empresa, ele não vai ser ali operador daqueles dados pessoais, nem controlador. O controlador é a própria pessoa jurídica e o operador também vai ser a pessoa jurídica contratada, salvo, né, nas situações específicas que depois eu vou falar. E o operador, então, ele atua com base nas instruções do controlador, né? Em regra, também vai ser uma pessoa jurídica, como eu falei, e vai ser sempre uma pessoa distinta do controlador, isto é, que não atua como profissional subordinado a este ou como membro de seus órgãos, né? Como eu falei, não o operador não é um funcionário da empresa, não é um servidor do órgão público, é sim, em geral, uma empresa terceirizada, né? Uma empresa que é contratada para realizar um serviço em nome do órgão público ou da empresa. Então, eu vou fazer uma pergunta mais geral, né? Qual que é a função desse conceito de controlador e operador, né? A função principal aqui é delimitar a responsabilidade das organizações que realizam o tratamento de dados pessoais, né? Porque se você é controlador, você tem determinadas responsabilidades que são distintas das responsabilidades que você assume se estiver na condição de operador. Então, isso sempre tem isso em mente, né, de que o que está em causa aqui é a alocação ou a delimitação de responsabilidades no âmbito da realização do tratamento, né? Isso daí decorre, né, que os conceitos de controlador e operador não constituem norma de distribuição interna de competências, né? Então, aquele erro que eu mencionei aqui, de tentar identificar dentro da organização quem é o operador, quem é o controlador, isso foge ao escopo, né, e a finalidade, a função do conceito, porque o conceito é delimitar responsabilidades entre as organizações, né, e não internamente, né, dentro da organização, certo? Bom, então, quais são as obrigações que o controlador tem, né? Aqui eu estou citando algumas, né? Por exemplo, aqui são as obrigações específicas do controlador, né? Elaborar relatório de impacto à proteção de dados, comprovar a legalidade do consentimento, né? O controlador aqui tem o ônus da prova de mostrar que o consentimento foi obtido conforme a LGPD. Também cabe ao controlador comunicar à NPD a ocorrência de incidentes de segurança, né? Tem um vazamento de dados, tem que comunicar à NPD. Quem comunica é o controlador, né? Atender aos direitos titulares, né? Na redação do artigo 18 está claro que o titular tem o direito de requisitar informações, solicitar o acesso aos seus dados, se opor ao tratamento frente ao controlador, ou mesmo peticionar na NPD em face de um controlador em caso de irregularidades, né? Em regra, a responsabilidade por danos é do controlador. Não quer dizer, obviamente, que o operador não tenha responsabilidade, né? Tem umas regras específicas. Claro, obviamente, quando o operador for responsável pelos danos gerados, ele também pode ser responsabilizado, mas, de algum modo, em regra, a responsabilidade vai ser ali do controlador. Bom, o poder público tem algumas especificidades, né? Pelo entendimento que foi firmado pela NPD, o controlador é uma pessoa jurídica, é a própria pessoa jurídica de direito público, né? Então, é a União, é o município, é o Estado, ou é uma autarquia, uma fundação pública. Eles são o controlador. Só que, como no caso do poder público, tem uma especificidade, se a gente pensar, né, um Estado federado ou na União Federal. A União Federal tem vários órgãos, né? Tem vários ministérios, por exemplo, que não têm personalidade jurídica, são órgãos públicos. É o caso, por exemplo, da Receita Federal, né? Que é um órgão gigantesco
é um órgão público, mas não tem personalidade jurídica própria. Então, a rigor, o controlador é a União, mas pela ênfase do princípio da desconcentração administrativa, né, esses órgãos públicos eles desempenham funções típicas de controlador, tanto é que a LGPD atribuiu para eles também determinadas responsabilidades, como, por exemplo, indicar um encarregado, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, quando você for ingressar com a ação na Justiça, né, se um órgão público ele não tem personalidade jurídica, a ação será direcionada à União Federal, né? Então, o Ministério da Cidadania tem um problema, né, com os dados pessoais, a ação judicial ela vai ser ingressada contra a União Federal, embora a gente saiba ali que na prática tem aquele ali / Ministério da Cidadania, né, alguma coisa do tipo, porque mais para fins de identificação ali de quem que é o responsável internamente, né? Então aqui tem uma certa dualidade, porque o controlador, formalmente falando, é a pessoa jurídica de direito público, e é assim que a LGPD se refere, né, que ele fala que é uma pessoa jurídica, mas na prática, em razão do princípio da desconcentração administrativa, as funções típicas do controlador são ali distribuídas pelos diversos órgãos públicos, que têm algumas obrigações que devem ser seguidas, como a de nomear encarregado. Bom, e é possível ter um controlador pessoa natural? Sim, é possível, né? São hipóteses que eu diria que na prática são mais difíceis de acontecer, mas não é algo também que é proibido, pelo contrário, né? A lei prevê expressamente que existe controlador pessoa natural. A gente fala sempre com muito cuidado para não confundir com o funcionário da empresa, certo? Essa hipótese não é o controlador pessoa natural, porque é a própria empresa. Mas existe aqueles casos, né, dos empresários individuais, né, dos profissionais liberais, né, no caso dos responsáveis pelos cartórios, que respondem ali em nome próprio como pessoa natural, né? Isso vai acontecer, então, quando a pessoa natural é a responsável pelas principais decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, né, no sentido de que ela age de forma independente e em nome próprio, né, e não, né, e nunca, né, de forma subordinada no sentido de ser um funcionário, né, de uma pessoa jurídica ou como membro de um órgão desta pessoa jurídica. É o caso clássico aqui, né, dos empresários individuais. A gente sabe que tem o caso dos MEIs, né, que são pessoas naturais, mas também tem o CNPJ para fins tributários, né? A legislação brasileira tem dessas... a gente tem os conceitos, mas na prática as coisas vão se confundindo um pouco, mas o MEI ele atua em nome individual, né? Então, de algum modo, ele é ali um controlador pessoa natural, que é o caso também dos profissionais liberais, né? Dos médicos, dos advogados que atuam ali como individualmente, né? Não sociedades de advogado, que aí, embora os advogados também tenham lá suas especificidades, né? Não vou nem entrar aqui, mas, em geral, essa é a possibilidade aqui de ter, são os exemplos, né, de controladores pessoas naturais, caso dos médicos também, né, por exemplo. Bom, uma outra possibilidade é a controladoria conjunta, né? A LGPD não prevê esse conceito expressamente, mas tem lá no artigo 42 a indicação de que há uma responsabilidade solidária dos controladores diretamente envolvidos no tratamento dos dados, do qual decorram danos ao titular. Então, daqui essa referência, o entendimento da NPD foi que aqui é o caso típico de uma controladoria conjunta, né? Isso também é reconhecido aí na Europa, né? O GDPR prevê essa possibilidade também de controladoria conjunta. Então, isso vai acontecer, então, quando tem mais de um controlador com poder de decisão, mas eles atuam ali em interesse mútuo, né? Ainda que tenham finalidades próprias, mas atuam sobre um mesmo tratamento, né? A partir de decisões comuns ou convergentes sobre finalidades e elementos essenciais, né? Aí seria aquele exemplo assim de por exemplo, duas construtoras, né, lançam um empreendimento comum, e aí vamos dizer que vai ter algum tipo de tratamento ali de dados dos clientes, elas estão atuando ali de forma conjunta em relação àqueles clientes, embora cada uma, vamos imaginar que tenha uma finalidade ali específica, mas elas vão atuar naquele mesmo tratamento de dados, né, como controladores conjuntos, né? Então, porque eles estão dividindo ali, nesse exemplo que eu dei, um determinado empreendimento. Vai pensar também em duas empresas que realizam um evento, né, que contratam uma agência de publicidade, né, e aí aqueles dados esses dois controladores, né, repassam para um operador, então atuam ali ambos como controladores conjuntos, né? Então, aqui tem a ver com
com a responsabilidade solidária, né? Se os dois estão diretamente envolvidos no tratamento, então isso significa aí que o titular ele pode ingressar com ação, né, ou reclamar perante os dois controladores, né? E o operador, então, como já mencionei, né, aquele que realiza o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, ele tem um poder de decisão limitado, né? Quando a gente diz que o controlador é que toma as principais decisões, significa que não quer dizer que o operador não tenha nenhuma decisão, né? Mas os elementos essenciais são definidos pelo controlador e outros elementos, né, detalhamentos daquele tratamento, ou os elementos não essenciais, eles vão ser, então, decididos e podem vir a ser definidos e decididos pelo operador. Isso vai depender ali do contrato que for feito. Aqui é só um exemplo, né? Por exemplo, escolha de softwares, equipamentos, né? São decisões que estão relacionadas com o tratamento que podem vir a ser tomadas pelo operador, obviamente a depender do ajuste que for firmado entre as partes, né? Como eu já mencionei também, é sempre uma pessoa distinta do controlador, não atua como profissional, né, ou profissional subordinado a este ou membro de seus órgãos. E pela previsão da LGPD do artigo 42, parágrafo 1º, inciso 1º, ele equipara-se ao controlador com responsabilidade solidária pelos danos causados quando descumprir obrigações legais, né? Então, quando o operador ali, ele desrespeita direitos titulares, ele, por exemplo, realiza um outro tipo de tratamento para aquele dado que não estava vinculado àquele tratamento original, por exemplo, ou quando ele não seguir as instruções lícitas do controlador, né? Então, ele está vinculado ali tanto à LGPD, de um lado, as obrigações, e aos regulamentos da NPD, né, por um lado, e por outro lado, ele tem que seguir as instruções lícitas do controlador. Se ele desrespeita aquelas instruções, desrespeita aquele contrato, aí ele passa a atuar em nome próprio, ele passa a atuar como um verdadeiro controlador daqueles dados. O típico caso aqui é de, imagine que, voltando nesse exemplo da agência de publicidade, a agência recebe os dados para realizar algum tipo de marketing específico, mas ele aproveita aqueles dados para finalidades próprias. Ele fala, não, vou aproveitar aqui que eu recebi esse monte de dado e vou encaminhar para essas pessoas aqui outro tipo de publicidade da minha própria agência ou até de um terceiro. Então, nesse caso aí, ela está indo além das instruções, das limitações estabelecidas pelo controlador e está destinando os dados para uma outra finalidade específica, de modo, então, que ele vai se tornar também um controlador naquela hipótese, né? Eu acho interessante aqui também que a LGPD fala seguir as instruções lícitas do controlador, né? Aqui os mais acadêmicos vão pensar na ideia aqui de, bom, e se forem instruções ilícitas do controlador, né? Então, de algum modo, o que faz sentido, né? Você não pode responsabilizar alguém por não seguir algo que não está previsto no contrato, né? Ou então o operador, obviamente, ele tem uma margem ali dentro do próprio contrato, claro, ele não está obrigado a fazer algo que não estava previsto, né? Isso aí, se ele não faz isso que não está previsto no contrato, algo que é lícito, ou se ele não aceita fazer algo que é ilícito, é lógico que isso não vai gerar para ele, não nesse espectro aqui, algum tipo de responsabilidade, né? Mas eu acho interessante essa vinculação aqui com as instruções lícitas do controlador, deixando aqui, de algum modo, uma margem que eu acho que é natural no âmbito de uma relação contratual, né? Porque, obviamente, a outra parte não está obrigada a seguir algo que não decorra do contrato, o que é ilegal, né? Aí tem esse conceito também, né, do suboperador, né, que, na verdade, é um operador, tá? Mas ele se coloca aqui na posição, na hipótese em que o operador contrata um outro operador, né? Ele contrata, por isso que chama de um suboperador, que é contratado, então, para auxiliar o operador a realizar o tratamento em nome do controlador, né? Então, se uma empresa contrata uma outra empresa de TI, e essa empresa de TI, por sua vez, contrata uma outra empresa que fornece uma solução de tecnologia XYZ, que ela vai utilizar. Então, aí é um suboperador. Mais uma vez, isso vai estar submetido, claro, a instrumentos contratuais, né? Em geral, ali é recomendável seguir a autorização do controlador, porque pode ser que o controlador exija que ou pode ser que o contrato, né, defina que toda aquela operação seja feita pelo operador, que não seja permitido terceirizar, né?
até para evitar aqui algum tipo de responsabilização do operador por estar fazendo algo que não está autorizado no contrato, que pode ser entendido como uma violação à legislação. Então, isso aí é claro que é uma definição, né, no âmbito da relação entre as partes. E o suboperador, como eu falei, na verdade, ele é um operador, né, que do ponto de vista legal, ele é um operador, mas tem esse nome aqui, essa classificação, apenas para a gente entender que ele, do ponto de vista ali da árvore, né, da alocação de responsabilidades, ele está abaixo ainda de um operador, que é um operador, é um contratado por um outro operador, né? Esse é um termo também que não está na LGPD, mas é um termo assim, consagrado assim, na prática e também previsto na LGPD, previsto no guia da NPD. E aí, para fechar aqui essa parte inicial, eu gosto dessa frase, desse parágrafo, né, que ele ressalta bem aqui. Né? Primeiro, para que servem os conceitos? Né? O conceito de controlador, eu volto aqui logo no começo, né, que é o conceito de controlador e operador são funcionais. Né? Eles visam alocar responsabilidades de acordo com os papéis reais das partes. Então, aqui a gente tem que ter um viés um pouco pragmático, né, funcional na utilização desses conceitos, considerando cada situação, considerando o que de fato está acontecendo aqui naquele tratamento de dados pessoais. Né? Isso implica, né, que o status legal de um ator como controlador ou operador, ele deve, em princípio, ser determinado por suas ações concretas em uma determinada situação, ao invés da designação formal como sendo um controlador ou operador, por exemplo, em um contrato. Bom, o que está sendo dito aqui é que, ainda que um contrato, por exemplo, diga que a empresa A é controladora, a empresa B é operadora, que na grande maioria das vezes vai refletir a realidade, tá? A gente vai ter situações em que, na prática, né, aquela definição de responsabilidades prática, ela não corresponde ao que está escrito no papel. Né? Então, isso aqui também é algo que existe essa margem, eu entendo assim, né? Porque, na verdade, o que a gente pode imaginar é que, em muitas situações, vai ser controverso qual que é o papel de cada parte. Né? Uma empresa ela vai dizer, não, olha, eu sou operadora. Né? Vou imaginar que tem uma fiscalização da NPD. Né? A empresa vai dizer assim, olha, não, eu não tenho nada com isso. Né? Eu não tenho nada com isso, eu sou só uma operadora. Né? E, inclusive, tem aqui, no papel está escrito sou operadora. Mas, como eu falei, na maior parte das vezes vai ser a realidade. Né? Mas a gente pode ter situações em que a empresa está utilizando aquilo dali como um argumento, vamos dizer assim, para poder escapar de determinadas responsabilidades. E pode acontecer, então, de que, na avaliação do caso concreto, né, se identifique que aquela empresa, na verdade, ela definia, ela tomou decisões para definir a finalidade, ela estava tudo ali no âmbito de decisão dela, então, na prática, na realidade, ela era uma controladora. Né? Então, isso também acho que é um aspecto importante, né? Porque eu acho assim, que o conceito de operador e controlador ele não pode ser algo, ele tem que ser algo funcional, né? Para ajudar a gente a lidar com a realidade, para ajudar a gente a entender a delimitação de responsabilidade. Né? E seria um abuso, seria algo não aceitável, né, pela legislação, você utilizar esse conceito de forma a falsear a realidade, né? De forma a, na verdade, ocultar o que de fato está ocorrendo com um mecanismo de escapar ali de determinadas responsabilidades. Né? Isso, obviamente, é inaceitável, mas a gente tem que estar preparado para isso. Eu imagino que, como eu falei, a maior parte das vezes isso não vai acontecer, mas o direito, né, nós que estamos entre advogados, essas coisas acontecem. Né? Os conceitos eles são manejáveis e, às vezes, a gente pode, né, utilizar um conceito não com o objetivo de definir claramente as responsabilidades, né, como seria, mas às vezes ali de uma forma que seria abusiva, mas para ali falsear a realidade, para poder escapar de determinadas regras que a legislação estabelece. Né? Então, esse aqui é um trechozinho do guia do EDPB, né, que é o Comitê Europeu de Proteção de Dados, que é o órgão lá que publica guias, né, e são utilizados por todos os países. Né? E aqui eu encerro. Eu fico por aqui, essa era a minha fala aqui inicial. Mais uma vez agradeço e fico também aqui à disposição para ouvir aí os comentários e as falas de todos vocês. Bom, Lucas, excelente a sua apresentação, realmente ela elucidou bastante, esse último detalhe que você colocou, até tirei uma foto,
Achei bastante interessante você falar que muitas vezes a gente vai se dar realmente vai estar numa situação em que a interpretação vai um pouco além, né? E existe, embora operador, talvez haja sim uma responsabilidade. Então, a palavra funcional, como você colocou, foi muito bem colocada, para que a gente possa então ter não ver esses agentes de tratamento de dados como pessoas engessadas, né? E aí, nesse contexto, eu só queria que você desse uma palavrinha a respeito desse último guia que vocês fizeram, referente a como que você conceitua e dar um exemplo, por exemplo, da controladoria, ou do controlador singular e o controlador independente, porque eu estive diante de alguns colegas também, estivemos diante de situações, por exemplo, como quando contratamos uma empresa prestadora de serviços de alimentos, que são grandes, exemplo, a Sodexo, né? Em geral, as empresas contratam, não só para alimentos, como para prestação, para compras de alimentos, como também para transporte, né? E aí a gente talvez se veja numa situação meia de que a finalidade da prestação de serviço da Sodexo, por exemplo, ela controla mais os dados, e ela mesma que vai fazer os depósitos financeiros do que o próprio cliente que contratou aquele serviço, né? Então, ao meu ver, me corrija se eu estou equivocada, talvez exista aí uma controladoria singular, né? E um controlador, simplesmente ele vai estar fazendo um contrato para prestação de serviços para os seus colaboradores. Só dei um exemplo para a gente levantar essa questão, tá? Mas tenho muito a agradecer, tá? A sua apresentação, nos trouxe bastante evolução, né? E antes de você responder essa minha pergunta, eu vou passar para o doutor Orestes para falar alguma coisa também, e depois a gente passa para os nossos comentaristas, que vão dar a sua opinião e também vão coletar as perguntas que estão no chat. Doutor Lucas, muito boa essa tua apresentação. Eu acho que ficou claro alguns conceitos, algumas ideias, e nada como a gente ter essas informações ali direto da agência, né? Porque sempre vai surgir essas dúvidas, sempre vai surgir essa situação quanto a conceitos, quanto a prática da coisa, porque tudo ainda é muito novo, né? A coisa ainda, vamos dizer assim, em construção, né? E a gente, como operador do direito, tem que dar uma diretriz, uma direção da coisa, porque se começar errado, se tiver um viés errado, com certeza lá na frente nós vamos ter muito problema com isso. Mas muito importante foi a tua colocação. Tenho aí parabenizar aí pela tua apresentação, clara, objetiva, e, enfim, acredito que seria esse meu comentário, Lucas. Muito bom. Doutora Valéria, a senhora está no mudo. Sempre esquece, né? Complementando só a minha pergunta, o mais importante de tudo isso para nós advogados, nessa pergunta que eu fiz para você da questão da controladoria singular, controladoria ou controlador singular, é a questão da gente, na hora da gente fazer justamente o aditivo contratual, que a gente tem que se preocupar com vários detalhes. Você falou um detalhe que é muito importante, que é, por exemplo, não há como haver um suboperador se não estiver previsto no contrato. Se eu contratei, olha, você não pode subcontratar os seus serviços. Então, isso é uma coisa muito importante. Nós, advogados, quando estamos no projeto, nessa questão de contratos, a gente tem se deparado muito com essas questões da controladoria singular. Inclusive, algumas empresas já vêm, o que é até bom para a gente, né? Já vêm se intitulando como controladores. A grande questão é que não fica nada escrito no contrato. Então, por preocupação maior, às vezes a gente então, faz uma notificação, concorda que, por exemplo, a Sodexo seja a controladora singular, mas que, de qualquer forma, a empresa que contratou também tem alguma responsabilidade no contrato, só para a gente poder deixar os contratos bem direitinho, bem bonitinho, bem fácil de compreensão. E aí eu passo já a palavra para
se você quiser responder agora, fique à vontade, mas depois eu passo a palavra aos comentaristas, que eles vão dar a opinião deles e ver como é que está o chat. Se você quiser responder já agora, só para a gente pegar o gancho. Eu acho muito assim, que você tem que pensar sempre assim, primeiro que assim, que pode ter relações entre controlador, operador, né? Acho que esse que é o básico, né? E a definição disso, ela pode, e na mesma relação você pode ter, a empresa pode funcionar como para uma operação de tratamento como controladora, e vamos imaginar que para outra operação de tratamento ela opere ali como operadora, né? Então, a definição ela vai depender do tratamento, de cada tratamento. Então, para cada tratamento, embora muitas vezes ali ele vai estar num contrato, na relação contratual, ele vai estar assim, no pacote, né, vamos dizer assim, né? Então, você vai ter ali, eu sou controlador, você é operador. Mas em relações mais complexas, você pode ter no mesmo contrato referência a vários tratamentos, né? Então, imaginar, eu contrato a empresa para ela fazer determinada atividade, né? Então, ali, para aquela atividade ali, ela é operadora. Mas esse mesmo contrato pode prever que ela também pode utilizar determinadas informações para uma outra finalidade que ela mesma vai estabelecer, ou até que já esteja ali no contrato, mas talvez para essa outra operação, ela pode ser controladora também, entendeu? Então, uma mesma empresa, às vezes, na mesma operação contratual, é possível que ela atue ali como operadora para a operação de tratamento X, né? E para a operação de tratamento Y, ela pode funcionar como controladora. Então, isso vai depender ali da forma como está estabelecida. E esses conceitos, né, controladoria singular, controladoria conjunta, eles são, no fundo, são todos controladores, sabe? Eu acho que o mais importante é pensar isso, né? Se para aquela operação de tratamento, primeiro, qual que é a operação de tratamento que está em causa aqui, né, neste caso. E segundo, quem é que definiu a finalidade, quem que definiu ali os pontos principais daquele tratamento. Então, acho que esse que é o caminho que vai servir aqui para a gente poder analisar cada situação, né? Então, não tem problema se os dois forem controladores, também isso não há uma limitação, né? Mas a análise ela tem que ser feita a partir de talvez isso, né? Delimitar a partir de forma clara, né? Qual que é o uso do dado, qual que é a finalidade do tratamento, e a partir dali fica fácil para visualizar qual que é o papel de cada um. Muito obrigada, doutor Lucas, muito obrigada, ficou bem claro. Passar agora para a doutora Gabriela Marangoni, e depois gostaria de ouvir também o doutor Marcelo Menezes, que também tem um conhecimento aí na área de ciência da computação, e aí pode também nos brindar aí com algum compartilhamento de informação. Doutora Valéria, quer inverter? Porque depois eu leio as perguntas do chat ou eu posso já seguir? Não, pode inverter, acho que a sua ideia é boa. Então tá bom, fico por último. Doutor Marcelo? Eu ia utilizar primeiro as damas, né? Mas já que botaram o pepino para mim, vamos lá. Bem, eu tenho uma situação até que é bem interessante de empresas que trabalham como conglomerado. Vou botar uma situação bem peculiar aqui, de um banco, né, que tem uma empresa terceirizada, né, na verdade, né, que faz parte do conglomerado que emite cartão de crédito. Em certas situações, o banco dita algumas regras, né, de tratamento para a empresa de cartão de crédito, e em outras situações, a empresa de cartão de crédito trabalha de forma independente, né, sem vínculo com o banco. Mas uma situação peculiar é que as duas, às vezes, em certas situações, utilizam da mesma base de tratamento. Então, assim, fica uma loucura, né? Mesmo que você coloque isso contratualmente, né, que em certas situações uma vai ser controladora e a outra operadora, e em outras situações a empresa de cartão de crédito sendo controladora e a instituição bancária sendo operadora, por causa de certas utilizações da mesma base, como é que vocês pretendem tratar isso de uma forma assim, um tanto calma, né? Porque eu vejo isso muito complicado, como você bem falou, vai depender muito da atividade, né? Mesmo que você esteja em contrato, mas a atividade é que vai dizer realmente o que é que acontece no dia a dia, né, do tratamento daquelas informações. Vocês pensam em alguma coisa... Isso é só um exemplo de um conglomerado, né, que acontece, né, em várias instituições financeiras que tem aqui no Brasil, né?
Vocês pensam em realmente definir, não, nesse ponto aqui vocês são controladores e no outro ponto vocês realmente são operadores, para os tratamentos, porque o que vai diferenciar de um do outro aí em relação a quem vai ser quem está tratando o quê, em certo momento. Eu acho assim, que entrar nesse... Para responder agora? Pode, claro. Ah, tá. Fique à vontade. Eu acho assim, que a gente não vai entrar nesses detalhes, sabe? Assim, porque as situações são múltiplas, né? Assim, e talvez depois, né, numa segunda edição do guia, uma renovação, a gente possa enfrentar outras situações, né? Mas, de fato, acho que isso é um bom exemplo, né? Porque o operador de cartão, o banco, né, assim, eles podem atuar ali como controlador, como operador, dependendo do caso. E o problema é que essas definições, elas são muito assim, caso a caso, né? É difícil a gente estabelecer assim, um regramento único e geral para todos, entendeu? Assim, porque eu acho que não... são muitas especificidades, sabe? Então, é muito difícil a gente colocar isso de uma forma geral aqui, que abarque as diversas situações. Então, tem essa limitação mesmo. A gente tenta sempre resolver no atacado, né? Assim, olha, a orientação geral aqui é essa, mas vai ter uma margem ali que a gente não vai ter como entrar, que é do caso concreto da análise que precisa ser feita, né? E eu até acho também que, eventualmente, nos casos concretos, né, a própria jurisprudência também, ela pode, de algum modo, esses conceitos ainda podem ser trabalhados pela jurisprudência também, né? Porque o problema de controle do operador real, né, real não, digo assim, que vai demandar mais importância, talvez, é quando na definição de responsabilidades, né? Quando surgiu um caso, né? Surgiu um caso, uma ação ali de reparação. E aí, naquele caso ali concreto, vai se precisar, de fato, né, avaliar quem era controlador e operador. É claro que tem toda uma questão contratual prévia antes, né, que é super importante, mas talvez a definição ela vai surgir ali quando a NPD também for aplicar sanções, né? Que aí uma empresa vai dizer, não, eu era só operadora porque eu fazia, né, eu estava ali tomando como cartão de crédito e eu, então, era só operadora do que o banco pedia, né? Por exemplo, ou o contrário, né? E aí a NPD vai, no caso concreto, também ir fixando ali os entendimentos e criando também uma jurisprudência administrativa, assim como vai ter uma jurisprudência do Poder Judiciário, de algum modo, né, como a gente já está acostumado aí, por exemplo, no direito consumidor, né, que a gente pode pegar o exemplo, está aí o Código desde 1990, então já tem uma jurisprudência ampla, doutrina, né, os casos aconteceram e foram, a partir dos casos concretos, sendo estabelecidos regramentos. Então, a gente tem também aqui na NPD, um pouco desse cuidado de não antecipar demais, né, porque a verdade é que o mundo real é tão complexo, tão criativo, né, que dificilmente a gente vai conseguir aqui antecipar tudo, né? Então, eu acho que o momento agora é de esperar um pouco o mundo real, né, a casuística, a jurisprudência da justiça e a nossa jurisprudência aqui, para daí depois a gente ir firmando ali com um pouco mais de pé no chão, vamos dizer assim, a partir da experiência concreta, da aplicação concreta dos conceitos, daí então a gente tirar orientações mais gerais. Obrigado. Talvez, doutor Lucas, uma cláusula específica que a gente pode até chamar de cocontroladoria, ou seja, no momento em que ambos são controladores, na incrível hipótese, nesta situação, que deverão utilizar das seguintes boas práticas, blá, 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 blá. O que abunda não prejudica, né? A gente tem usado muito, a gente chama clausulado de cocontroladoria, ou seja, eles estão fazendo a controladoria conjunta dependendo da finalidade. Em algum momento eles vão ser controladores, em algum momento eles vão ser operadores. Na oportunidade de, enquanto controlador, então ele vai ter que assumir realmente, justamente por essa preocupação da responsabilidade, um eventual vazamento, um eventual, enfim, de qualquer eventual surgimento de uma vulnerabilidade naquele momento que venha ser solicitado um relatório de impacto, por exemplo, né? Então, quem eu era naquele momento? Então, eu tenho tido essa cautela, embora isso é difícil da gente conversar com ambas as partes, né? Para eles entenderem, não, peraí, eu sou controlador, para que tenha aquela injeção, né? Eu sou operador, não, sou controlador, não. Mas
como o Marcelo falou, fica parecendo que a gente tem que ter um livro mágico, né? Vai mudando as cláusulas a confa. Não, talvez a gente ajustando dessa forma e conversando com as pessoas, a gente vai evoluindo nessa construção da maturidade da proteção de dados. Concordo, acho que é bem por aí mesmo. Assim. Acho que esse é o caminho, né? Marcelo, se você não tiver mais, acho que a gente pode passar para a Gabriela. Não, eu ia falar um pouquinho de tecnologia, mas ia me estender demais, mas pode passar. Pode falar da sua tecnologia. Então, outro ponto que eu acho bem crucial, relacionado já entre controlador e operador, é que, geralmente, as empresas que são operadoras não têm o mesmo conhecimento, né, e a mesma quantidade de dinheiro, né, que um controlador tem para manter segura suas partes e os dados, né? Então, eu vejo um problema grande em relação às empresas que são controladoras em tentarem forçar aos seus operadores a se adequarem, né, tecnologicamente ao nível dela, né? E muitas vezes o operador não tem, né, dinheiro para fazer esse nivelamento. E aí a gente fica à mercê, né, de ter uma outra, ter que trocar um operador que se adeque a essas... É o meu? Pô, entra sem áudio. Marcela. Foi o meu? Não, né? Não, tinha um Não. microfone de uma pessoa, a Marcela Ah, estava com o microfone ligado. tá. Então, assim, a gente fica preocupado, né, em como é que isso vai ser resolvido, porque, na maioria das vezes, as empresas que são operadoras, né, que prestam algum tipo de serviço, não têm esse mesmo nível de segurança da informação que é exigido, né, para um controlador, né? Como é que a gente vai tratar isso, né? Porque o controlador não pode exigir para que a empresa operadora, né, venha a se adequar. Então, a gente vai reduzir um pouco o nível de segurança em relação a essa operação. É uma questão de relação contratual, né, Ali? Eu acho que aí, de algum modo, os controladores eles têm um papel de subir no sarrafo, vamos dizer assim, né, da segurança, né? Porque aí tá uma questão de mercado, né? Se tem uma competição, né? Se o mercado passa a exigir, né, vamos dizer assim, né, um nível de segurança maior, aquele que não se adequar, né, vai acabar ficando para trás. A gente não sabe o que vai acontecer aí, né, do ponto de vista da adequação das empresas, do ponto de vista o quão isso vai ser relevante, né? Mas o que a gente sabe, assim, né, de pesquisa, por exemplo, né, em relação ao titular, né, é que cada vez mais há uma preocupação muito grande, né, com segurança, com os dados pessoais, né? Então isso vai se tornando, inclusive, uma vantagem competitiva, né? Além de toda a questão dos direitos, etc., né? Então, uma empresa que não tem a reputação, que não tem determinadas nível de segurança, isso pode também afetar ali aquela empresa. E é claro que a NPD, com o tempo também, ela vai ter um papel nisso, né? Ela vai eventualmente estabelecer padrões mínimos de segurança para determinadas operações, né? Está previsto, né, na LGPD. Isso também pode ser um mecanismo aí de forçar, assim, né, no bom sentido, para que as organizações se adequem e aumentem, né, assim, as suas políticas de segurança, as suas políticas de privacidade, né, interna, de gestão de riscos também. Lucas, eu acho que a gente pode até comentar a questão da gestão de fornecedor, né? Quando a gente tem uma gestão de fornecedor, não tem só um fornecedor, aquele fornecedor que não anda na linha, digamos assim, né? Ele pode perder o contrato. Então, essa nossa forma de trabalhar, de orientar, esse compliance por debaixo, né, por trás do ponto, né? Eu acho que é interessante. Ó, é o seguinte, você anda assim, eu vou contratar o do lado. Então, vai fazer com que aquela empresa, com certeza, ela melhore pelo menos um pouco, suba 1 ou 2 degraus com relação à segurança da informação. Então, acho que lidar com a gestão de fornecedores é fundamental para o crescimento da maturidade. Eu concordo, acho que é bem isso.
Gabriela? Posso? Estava Eu acho esperando que aqui. sim. Acho que atrasou aqui um pouquinho. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, doutora Valéria, doutora Aretes. Eu sou DPO desde abril do ano passado, e eu gostaria aqui de aproveitar também esse espaço para comentar, Lucas, que desde que a NPD vem lançando esses guias, eu vejo na prática muita diferença. Acredito que aqui os advogados, os meus companheiros que estão ali no dia a dia, a gente vê, pelo menos eu, ano passado, quando eu comecei a atuar com a LGPD, cada um era uma briga, era cada um jogando para o lado ou para o outro a responsabilidade, e conforme a NPD foi trazendo as novas diretrizes mesmo, acho que abriu um caminho muito amplo, assim, para o diálogo mesmo, e é o que eu venho fortalecendo ali dentro da startup que eu atuo. E eu queria até aproveitar e fazer um gancho com o Marcelo, que falou sobre operador e essa questão de tecnologia. A minha startup é de tecnologia, que eu atuo como DPO, e nós atuamos como operador, e eu entendo plenamente essa questão de, muitas vezes, essa dificuldade, né? O controlador está querendo... Alguém está com o microfone ligado? Alguém está com o microfone ligado, eu peço para desligar. E só, antes de você continuar, Gabriela, Claro. Só para lembrar que são 18h06, e o doutor Lucas pediu para sair um pouco antes, então, para a gente ainda dar tempo de responder as perguntas. Perfeito. E então, doutor Marcelo, eu entendo esse ponto que você trouxe, às vezes essa dificuldade, e o que eu venho trazendo muito é a questão de diálogo mesmo, de chamar a equipe técnica com a equipe técnica para a gente poder conversar e tentar chegar no meio termo, como o Lucas comentou, né? Vamos sentar, vamos conversar, às vezes eu brinco, tira o pessoal jurídico da sala, conversa técnico com técnico, depois conversa jurídico com jurídico, que às vezes o negócio flui um pouquinho mais fácil, assim, mas eu gostaria de aproveitar esse espaço. Não! Na minha empresa funciona! A gente vai ter que depois sentar e trocar umas figurinhas, para a gente não atrapalhar aqui o fluxo. Mas o que eu tenho atuado é assim, sabe? Às vezes eu vejo realmente, como eu disse, com a ajuda da NPD, trouxe muito espaço, muita abertura para a gente dialogar mais, né? Então, mas depois, doutor, a gente vai conversar para trocar as figurinhas. Vou abrir aqui o chat para as perguntas. Lucas, a gente teve perguntas bem diretas, tá? O pessoal trazendo, como a doutora Valéria mencionou no início, a gente está precisando de ajuda no nosso dia a dia, né? No nosso exemplo mesmo, assim. Então, sobre controladoria conjunta, né? A Ana Cristina perguntou aqui se a controladoria conjunta seria o caso de contratos de terceirização de mão de obra, pois ambas as empresas coletam dados e cada uma com a sua finalidade. Doutor, concorda, não concorda? Eu acho que, assim, eu não gosto muito de dizer assim, ó, vai ser sempre assim, sabe? Porque depende do, né, do contrato, né? Mas a princípio, sim, né? Porque como você tem ali né, por exemplo, aqui a gente tem terceirização, né? Então, aí tem toda aquela questão do vínculo trabalhista, enfim, né? De que que não é minha especialidade, né? Mas então, o terceirizado, ele responde perante o funcionário está vinculado à empresa terceirizada, né? E ao mesmo tempo, você tem também mas tem algum tipo de vínculo, assim, né? Tem algum tipo de poder ali entre o empregado que vai estar trabalhando dentro da empresa, né? O terceirizado dentro da empresa, né? Então, eu, a princípio, vejo como exemplo, sim, de controladoria conjunta, né? Mas, mais uma vez, vai depender de que tipo de tratamento a gente está dando, né? Porque nessa mesma relação pode ser que tenha algum tipo de relação controlador e operador, algum tipo de tratamento específico, né? Que eu não saberia pensar aqui qual é o exemplo, mas como regra geral, né? Vamos dizer assim, eu imagino que sim, que seja um caso aqui de controladoria conjunta, né? Já que cada um vai ter a sua finalidade ali, tem um núcleo comum, né? E é interessante pensar aqui, né? Porque aí estava pensando aqui, porque tem a responsabilidade trabalhista, mas tem a responsabilidade do ponto de vista LGPD, né? E aí a responsabilidade trabalhista é toda aquela discussão aí, enfim, de terceirização, né? Mas do ponto de vista dos dados, né? Então, se for controladoria conjunta, então vamos imaginar que do ponto de vista da responsabilidade trabalhista, a empresa não responde, né? A empresa que contrata terceirizado.
Então, mas pode ser que, do ponto de vista do tratamento de dados, você tenha uma responsabilidade solidária, né? Dependendo do que aconteceu ali com o tratamento dos dados naquele caso. Então, tem essas nuances aí todas, se a gente for pensar nos casos que podem acontecer. É muito interessante também pensar sobre esse ponto de vista, né? Até assim, né, como eu digo, a diferença entre o ponto de vista da legislação, né? Se é uma questão trabalhista, talvez você tenha uma lógica que pode vir a ser um pouco diferente da lógica ali do ponto de vista dos dados pessoais em si, de alguma irregularidade ou de algum dano gerado por parte dos dados pessoais, né? Perfeito. Esse tema está bombando aqui no chat. O Gustavo, então, perguntou se o controle conjunto tem que ser com a mesma finalidade. O Manuel mencionou que na GDPR é diferente. Como que o doutor faz isso? A gente só vai ter controle conjunto, então, quando tiver a mesma finalidade? Não, a finalidade ela pode ser até um pouco distinta, né? As finalidades são próprias, né? Finalidades próprias, mas a rigor ambos vão estar diretamente envolvidos no tratamento, mas eles podem eventualmente ter finalidades próprias, né? Não precisa ser a mesma finalidade necessariamente, né? Mas talvez ali são decisões que vão ser tomadas em conjunto. A gente fala de decisões comuns, né? Que tem um interesse em comum tomada em conjunto, mas pode ter decisões convergentes, né? Que são decisões ali cada um com a sua finalidade, mas que passa ali por estar envolvido diretamente com o mesmo tratamento. Então, não necessariamente a mesma finalidade. Perfeito, perfeito. As outras perguntas, elas foram bem específicas, trazendo com exemplos, e aí o doutor comentou que prefere não entrar, né, em caso a caso, porque acredito que tem que ali analisar o contrato, né, e abrir. Eu gostaria de saber, então, se mais alguém tem alguma pergunta, sem ser coisas, assim, específicas, em caso de aqui fizeram contratos, né? Senão, eu acho que a gente já pode seguir para a parte do encerramento, doutora Valéria, por conta do horário, já são quase 6h15. A senhora está com o microfone desligado. São 18h12, Lucas. Se você permitir, talvez tenha mais alguma pergunta que eu acho que tem ali do Gustavo, mas assim, bom, se você precisa vai entrar noutra reunião, tem que fazer o ajuste do áudio, aquela coisa toda. Então, nós não queremos atrapalhar mas o seu uns compromisso. 10 minutinhos acho que dá. Ah, então tá. Tem Posso eu seguir acho que aqui tem com a do Gustavo? uma pergunta comprida do Gustavo, talvez ele mesmo queira fazer, mas você pode ler. Você pode ler para que... Gustavo, prefere abrir o microfone e falar, ou eu posso fazer? Pode fazer. Eu posso fazer, então, perfeito. Porque acho que durante a sua fala, doutor Lucas, ele mencionou que, acho que ficou um pouco confuso se a gente está falando de uma controladoria conjunta, mas se vão ser finalidades diferentes. Acho que foi isso, né, Gustavo? Não ficou muito claro como que a gente aplicaria isso na prática. Porque é possível assim, que seja, vamos dizer assim, cada um sentou lá junto e estabeleceu, olha, a propaganda, seguindo o exemplo da propaganda que eu dei, né, do nosso evento aqui, os dados vão ser utilizados para essa mesma propaganda comercial aqui, né? Mas a gente pode pensar também que cada um vai ser uma mesma campanha, mas cada um tem ali finalidades próprias, né? Então, eu tenho um grupo aqui de pessoas, eu quero que foque tais questões, e outro grupo também enfoca as questões. É uma mesma campanha, mas eu acho que assim, aqui é muito tênue a diferença, sabe? Eu não sei nem se vale a pena ficar entrando nesse detalhe todo, porque o importante aqui, me parece, não é a palavra conjunto, é a palavra controlador, né? Os dois são controladores, né? Então, aqui é um complemento para poder identificar, dizer assim, olha, não é porque os dois tem duas pessoas ali, jurídicas, tomando decisões, que vai ser uma relação controlador-operador, vai ser o controlador, os dois vão ser controladores, né? Vão ser uma controladoria que é conjunta nesse sentido. Então, me parece aqui que o fundamental aqui que a gente pode chamar de co-controladoria também, por exemplo, como a Valéria mencionou, porque, veja, a gente está falando da mesma coisa, dizendo assim, olha, os dois são controladores, independentemente do nome que a gente dê, né? E ainda que a gente não é controladoria conjunta, mas os dois são controladores. Então, mas o efeito também ele é similar. E o termo que a LGPD utiliza é diretamente envolvidos naquele tratamento, né? Então, talvez esse seja, do ponto de vista da responsabilização
civil depois, né, a gente vai ver assim, ó, os dois estavam envolvidos naquele tratamento em específico, ainda que eventualmente uma empresa possa vir e dizer assim, olha, não, mas eu quis eu delimitei um pouco diferenciada a minha parte, vamos dizer assim, da campanha, né? Mas aí o juiz vai entender, olha, não, mas na verdade aqui, embora tivesse um pouco diferente a finalidade, havia ali um compartilhamento de responsabilidade no sentido que ambos estavam diretamente envolvidos, né, no tratamento. Então, eu enfatizo isso. Assim, eu acho que o conjunto, acho que não vale muito a pena, sinceramente, a gente estar nesses detalhes, assim, se é comum, convergente. O importante é que você tem ali uma relação de controladoria, né? São relação entre dois controladores. Acho que esse que é o ponto. É um conceito mais funcional para poder permitir entender as várias situações. Quando eu falei de co-controladoria, porque ficou tão, na hora, como a Gabriela falou, na hora que a gente está no hands-on, né, na mão da massa, você pega um contrato, você vai olhar para o contrato, você mexe naquele, você fala, isso aqui é co-controladoria, você já sabe que tem lá um clausulado pronto para aquilo, né, para a gente, porque senão a coisa não anda, né, e quando você vai ver, aparece 1, 2, 3, 4, 5, não acaba mais contrato, gente. Quando chega a fase contratual, vocês abrem todos os contratos, né? A gente tem que saber tudo. Aí o que faz, o que não faz, aí tem a finalidade. Então, nós estamos, pelo menos na nossa consultoria, a gente está tentando cercar dessa maneira, sabe, Lucas? E tem dado certo, porque a gente está todo mundo desbravando, né? Está todo mundo como bandeirante. Então, é como você falou, é co-controlador. Então, é co-controlador. E quando você for, você vai ter que agir dessa forma. Então, sempre tem uma questão de especificidade nos contratos, não tem jeito, mas você tem lá um padrãozão que ajuda bastante, só para... Sim. Valéria, posso falar? É o Gustavo falando. Claro. Só para completar, eu acho que ele respondeu, na verdade, na hora que ele falou, porque ele está olhando assim, são os dois controladores responsáveis pelo mesmo tratamento, e um tratamento não pode servir para duas finalidades, provavelmente ele vai servir para uma finalidade só. Então, eu acho que eu concordo com o que ele falou, que a grande questão é assim, em muitos casos, você vai ter o dado compartilhado entre dois controladores e cada controlador acaba realizando as suas finalidades e os seus tratamentos com os mesmos dados, quer dizer, os dados estão compartilhados. Então, a gente saber diferenciar a hora que é um compartilhamento entre dois controladores e a hora que é um controle conjunto, tem a ver mesmo, eu acho, né, que o controle conjunto cabe mais quando aquele tratamento está acontecendo com a participação dos dois controladores. E quando você tem dois controladores numa relação contratual, mas, por exemplo, o caso do banco. O banco, ele vai fazer a cobrança para mim, eu vendo cartão de crédito, né? Ele vai fazer a cobrança para mim e ele vai fazer um monte de tratamentos com aqueles dados. Por exemplo, ele vai ter que mexer no saldo da pessoa, ele vai ter que preparar lá a cobrança depois do cartão de crédito, um monte de operações com os mesmos dados para aquela mesma operação, mas que são tratamentos diferentes. Daí, nesse caso, não é controle conjunto, porque eu não posso falar para para Visa ou para Mastercard como que ela vai fazer internamente o trabalho dela. Então, nesse caso, é um compartilhamento de dados entre os dois controladores, né? Eu acho que é nesse sentido, Lucas, a pergunta. Quer dizer, esse exemplo não é um caso concreto, mas é um exemplo genérico. Um e-commerce, eu vendo cartão de crédito. O e-commerce é o operador para mim, ele está cobrando para mim, só que ele está recebendo aqueles dados do cartão e está fazendo um monte de outros tratamentos que eu não tenho como interferir com os mesmos dados daquele cartão que fui eu que passei. Então, nesse caso, tá mais para um compartilhamento com dois controladores e não com controle conjunto, porque são atividades, são operações diferentes, né? O que você acha desse caso particular, que não é um caso concreto, é um caso mais genérico? Boa. Posso completar? Posso fazer um complemento? Pronto, Pode. o caso da instituição financeira que eu comentei é real, tá? Então, assim, acontece isso. Aí, de repente, a gente utiliza a mesma base de dados em que a empresa de cartão de crédito vai querer oferecer um programa de cashback, né, para os titulares, e o banco, de repente, começa a fazer uma propaganda de 100% de CDI, vai começar a promover isso. Então, são tratamentos diferenciados com os mesmos dados, né? Chega nesse ponto aí, Gustavo, também. Eu concordo, assim, eu não gosto muito de ficar não, do que se é conjunto, se não é, porque ele tem a relevância é relativamente pequena, entendeu? Porque o importante é se é controlador ou não, né? Eu acho que esse que é o ponto-chave aqui, né? É que a gente poderia ficar discutindo aqui, se é um controlador autônomo, se é conjunto, mas
a verdade é que não existe diferença do ponto de vista da alocação de responsabilidades, né? Porque se você é controlador, então você vai responder por aquele tratamento de dados realizado, sabe? Então, eu concordo, assim, eu acho que é isso, né? Então, a gente poderia chamar de compartilhamento, mas poderia falar de uma controladoria autônoma, né? Cada um tem... Mas no fundo, a questão em todas essas situações aí, estamos falando de dois controladores, né? Independentemente se a gente chama de conjunto, de co-controlador, de compartilhamento ou de controlador autônomo, sabe? Então, eu acho que esses conceitos eles são funcionais no sentido que é para identificar que ainda que estejam atuando de forma em conjunto, né, eles podem ser controladores. Sabe? Então, assim, não existe, a meu ver, não existe uma diferença do fato de ser conjunto, ou de ser autônomo, ou de ser singular. Estamos falando sempre de controladores. Você vai ter uma diferença ali do ponto de vista no momento que houver uma irregularidade, né? Que aí a interpretação da lei vai ser não se é conjunto, se é autônomo, qual o nome que a gente vai dar, mas sim se aqueles controladores estão diretamente envolvidos, que essa é a terminologia da lei. Eles estão diretamente envolvidos naqueles tratamentos, por isso são responsáveis solidariamente ou não, aí que a gente vai ter que avaliar, e para essa definição, esse conceito ele não vai ser tão útil assim, né? Então, ele vai passar por essa avaliação de como funcionou ali o processo decisório em relação àquele tratamento, né? Se os dois estavam ali diretamente envolvidos. Aí eu tenho que avaliar, né? Cada um, as finalidades eram semelhantes, eram próximas, eram finalidades distintas, né? Porque até isso pode ser objeto de controvérsia, porque, veja, um vai dizer, não, a finalidade era a mesma, não, na verdade era outra, porque eu utilizei o dado para outra. Porque, na verdade, a gente sabe que na prática isso pode acontecer depois controvérsia, né? Então, uma parte diz assim, não, ele é responsável solidário comigo, porque outro vai dizer, não, na verdade eu usei o dado para outra finalidade, era um outro tratamento, né? Então, são essas discussões que vão acontecer, mas a meu ver, isso eu insisto que o importante é caracterizar o controlador, né? E junto aqui, os adendos, eles servem para auxiliar a gente visualizar as várias situações e não como um fim em si mesmo. Para você ver, Lucas, como realmente aqui era importante a gente trazer você, como a Gabriela falou, porque para nós aqui que estamos aprofundando, o nível do debate é profundo, quando a gente vai tentar passar isso para o cliente, para o cliente que está fazendo a adequação com seus fornecedores, a coisa fica bem mais difícil. Então, por isso que é sempre bom ter o comitê, ter o jurídico, ter lá o Marcelo junto. O Marcelo jurídico não é tão chato assim, dá para ter uma linguagem legal. A gente já pensa fora da caixa, tá? A gente não complica a reunião, né, Gabriela? Então, Lucas, eu acho que seria por aqui, seria por isso, não sei se a Gabriela tem mais alguma coisa para falar, se tem mais alguma pergunta aí para ser feita. Nós estamos tentando aqui controlar o horário para não infringir não queremos atrapalhar, né, doutora? Exatamente. Não, mas, assim, daqui do chat está tranquilo já. Acho que a gente já pode encerrar. Então, eu acho que a gente pode pedir para, não sei se tem alguma das meninas, a Andressa, o Paulo de São Paulo ou a Carol estão aí, e se todos permitirem abrir a câmera para a gente tirar a nossa famosa fotografia, para constar lá do site da OAB, se todos concordarem, é evidente, né? Eu não sei se tá por aí, alguém me ajuda, Orestes ou a Aline, para ver se tem alguém que possa tirar essas fotos. A Andressa está aqui. A Andressa, você pode fazer essa gentileza para nós? Sim, ela falou que sim. Então, a gente pode abrir as câmeras, né? Dar um sorrisinho. Só, Andressa, fala quando você já tirou, senão fica todo mundo com aquele sorriso congelado, né? Pronto, Andressa? Feito, a Andressa falou que feito. Bem, antes de dar um tchau para todos, queria só consignar aqui a presença. Doutor Orestes, muito obrigado pela presença. Doutora Alessandra Falasca,
doutor Carlos Alberto Casanova Campos, que é presidente da Comissão de Direito Digital, viu, doutor Lucas? Doutora Elizabeth Martins, Gabriela Marangoni, Jucimari, tem muitas pessoas que são de fora, que estão aqui também, doutor Manuel David Maceno, que é da União Europeia, é da Universidade de Beja, está aqui, imagina que são 4 horas de diferença, ele também é de PO lá de Beja, o Marcelo Menezes também é do Banco do Ceará, né, Marcelo, seu banco? O Newton também, que é do Sul, o Newton, que é do Sul também. Agradecer a presença de todos, sobretudo os colegas que fizeram aqui as perguntas, né? A OAB, que deu todo esse suporte para nós, e, evidentemente, a nossa estrela de hoje, que foi o Dr. Lucas Borges, né? Que, com a sua simplicidade, com a sua maneira prática de falar, transparente, trouxe dentro desse espaço de tempo bastante informação. Podemos contar com outros encontros, doutor Lucas, para a gente poder bater mais um papo sobre essas questões, trazer casos, cases para a gente debater? Eu acho que é importante isso, eu acho que é positivo. Sim, nós estamos aqui à disposição aqui na NPD. Mais uma vez agradeço aí o convite. E, como eu disse também, a gente, para mim, é sempre um aprendizado, né? Então, ouvir as perguntas, não necessariamente a gente tem todas as respostas, mas é assim que a gente vai, como eu falei, construindo aqui e aprendendo também, né? Então, assim, para mim é um subsídio muito bom, assim, poder escutar aí as dúvidas e pensar mesmo, né, nos conceitos, nos temas. Enfim, fico à disposição aí para contribuir e parabenizo aí mais uma vez pelo evento e pela própria comissão, né, por estar encarando aí esses temas tão novos e tão importantes. Encarando mesmo, viu, doutor? Desbravando com aquele facão lá, Maria Bonita, arrancando tudo, porque, olha, haja parecer, viu? Haja parecer para os clientes entenderem, aí você faz, escreve direito, em letra de forma, de cabeça para baixo, baixo para cima, aquele quadro que vocês fizeram nesse último guia foi fantástico para poder fazer o cliente entender qual era a função dele e a função do fornecedor. Foi fundamental. Eu tomei a liberdade de pôr umas flechinhas, falei assim, o caminho de vocês é assim, anda aqui, depois aqui. Foi fantástico, foi muito bom. Então, realmente, reiterando o que a Gabriela falou, esse material tem ajudado muito, sim, né? Claro, quando eles vêm, causam algumas controvérsias, e é essa razão mesmo, né? Quando a gente contesta algumas questões, que nem veio do Cooks aí, tá um monte de gente contestando algumas coisas, mas por quê? Para a gente crescer, para a gente evoluir nessa regulamentação toda, né? E como alguém já falou, o Código de Defesa do Consumidor começou lá, todo mundo desacreditando dele, e de repente ele está aí, todo belo e formoso, o artigo 45 endossa, inclusive ele, na LGPD, e estamos aí, sobrevivendo. Então, eu agradeço, em nome de todos da comissão, a presença do Dr. Lucas, agradeço a Gabriela Marangoni, o Marcelo, queria que o Dr. Orestes também desse uma última palavrinha, para que a gente possa se despedir. O Dr. Orestes ficou meio quietinho aí. Não, na verdade eu estava só observando aí e aprendendo também, né? Porque, nossa, foi excelente esse encontro de hoje com esse aprendizado aí, principalmente ouvindo as palavras aí do Dr. Lucas, né? Diretamente da NPD, né? E também os comentários muito importante, enriquecedor aí de pessoal que está ali com a mão na massa, né? Na prática da coisa ali, né? Marcelo Menezes, a própria Gabriela, né? E, então, isso é importante porque traz para a gente esse conhecimento, né? Então, é como eu sempre digo, a nossa comissão tem feito de tal forma que é um aprendizado para a gente, isso é importante. Então, quero agradecer também poder estar participando desse encontro, dessa palestra, e principalmente o Dr. Lucas aí, pelo tempo aí que colocou aí para a gente esse conhecimento diretamente aí da fonte ali, que é a NPD. Muito obrigado, doutora Valéria, obrigado, Gabriela, doutor Manuel, lá de longe, de Portugal. Eu cometi uma falha que eu vou tentar corrigir agora. Aline, eu não te dei a palavra, me perdoe. Aline, você também, Imagina, por favor,
Imagina, como todo mundo já disse, imagina, o doutor Lucas assim, foi perfeito, foi pontual, foi ótimo, maravilhoso. A gente só fica pensando aqui, né, nos aditivos contratuais, principalmente, não o que fazer, o que não fazer para não complicar ainda mais, né? É muito interessante. Faz a gente pensar realmente com outros vieses, traz muita luz para nosso dia a dia. Só tenho a agradecer, doutor. Muito obrigada. Obrigada, doutora Valéria. Desculpa, não ter passado a palavra. A doutora Aline é o meu braço direito, o doutor Uresto, braço direito também, ela é a secretária, então a gente às vezes passa, né, essas formalidades, mas ela estava como mediadora. Se não tiver mais ninguém a falar, né, nós já estamos aqui, ó, são 18h30 marcado, cravadinho. Eu agradeço muito, em nome da comissão, em nome da OAB, em nome das meninas, que também são, agradeço a elas, que sem elas nada disso aconteceria, que estão lá tirando foto, fazendo banner, enfim, e gostaria de contar com a sua presença mais uma outra vez, nós já temos seu contato, se não for abusar, é um assunto que realmente sempre vai levantar dúvidas. Muito obrigada, um bom evento para o senhor, para você, né? Depois das 18h30, e, pessoal, uma boa quarta-feira para todos nós. Tá? Um abraço, tchau. Tchau, pessoal, boa noite. Um abraço, boa noite, obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite.